falar do teorema de existência e unicidade para equações diferenciais de ordem 1. Então, basicamente, o teorema consiste no que? Uma região retangular no plano XY. O que é uma região retangular em um plano XY? Nós temos uma região que geometricamente é um retângulo. Por ser um retângulo, significa o quê? Que as limitações no eixo X, essa limitação aqui, vou apagar aqui, no eixo X é um intervalo de um A até um B, então você tem X entre A e B, e a limitação no eixo Y também é um intervalo de um C até o D, que é Y entre C e D. Então, considere uma região retangular no plano XY, que contém o ponto x0, y0, que é o ponto da nossa condição inicial. Nós vamos considerar, guys, essa equação diferencial com curva integral passando por esse ponto, ou seja, esse PVI. Então, obviamente que no nosso teorema de existência, nós iremos considerar uma região contendo o nosso ponto. E considere a f de x, y como sendo a expressão lá da forma normal da nossa equação, que é essa forma normal aqui, derivada igual a f de xy, ou seja, essa f de xy é toda a expressão do lado direito da nossa equação quando nós isolamos a derivada. Aí você vai supor que essa função aqui é contínua e a derivada parcial na direção de y também é contínua. Daqui a pouco, no próximo vídeo, nós iremos ver um exemplo de maneira que a gente possa compreender um pouco melhor, ou melhor dizendo, ver uma situação onde eu não tenho continuidade aqui, por exemplo. Então, eu necessito de continuidade tanto nessa função, quanto na sua respectiva derivada em relação a y. A continuidade não precisa ser em qualquer parte do domínio de f, basta ser no retângulo. Então, é sobre essas condições que nós conseguiremos um intervalo I0 no eixo x. Então, aqui tem a geometria, guys. Está aqui a nossa limitação do eixo x no retângulo. Aqui dentro desse intervalo de limitação correspondente ao retângulo, eu vou ter um intervalo y0, que vai conter o meu x0, claro, esse aqui vai ser o meu x0, tem que conter o x0. Então perceba que esse intervalo contém o x0, ele vai antes do x0, que é um x0 menos um h, até depois do x0, obviamente h positivo. Ou seja, eu consigo um intervalo dentro do intervalo AB e uma única solução para o meu PVI definida nesse intervalo. Então, o teorema nos dá condição de existência e unicidade para o meu PVI. Basicamente, o que a gente vai olhar? Vai verificar se a tal função e a derivada parcial é contínua. Se forem contínuas, eu já sei que eu tenho existência também. Mais do que isso, eu tenho unicidade. Eu tenho uma única solução para o meu PVI. Então, daqui a geometria, tá aqui, guys, o ponto e passando uma única curva integral. Isso significa que se eu tivesse mais de uma solução, ou seja, se passasse uma outra curva integral aqui, digamos assim, o que aconteceria? Provavelmente não, né? E, na verdade, eu iria perder a continuidade aqui, nessa derivada parcial. Era aqui ou aqui, mas na verdade, guys, a continuidade daqui normalmente já me garante a existência, então essa aqui é a que vai garantir a unicidade. Isso é o teorema, nós não iremos muito nos aprofundar nele, mas ele permitirá com que nós conheçamos alguns exemplos em que nós não temos unicidade em um PVI e vai dar para compreender melhor no próximo vídeo com o exemplo, ok? É isso, thanks.